Olá, queridos, estamos aqui novamente com vocês através desse vídeo e esperamos que o material que vamos apresentar hoje e agora seja de bênção na sua vida, seja útil para a sua caminhada espiritual, para a minha também. E eu quero logo de início, gentilmente, pedir a vocês que não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, para que mais pessoas sejam beneficiadas e o nosso trabalho também seja beneficiado. E também não se esqueça de ativar o sininho e de se inscrever no nosso canal, tá bem? Isso vai nos ajudar muito. Hoje quero começar com uma pergunta, conhece algum advogado? Você conhece algum advogado? Essa pergunta me é feita de vez em quando, e como pastor de igreja, as pessoas confiam muito na referência de um pastor. E nem sempre eu acerto. Às vezes eu indico um advogado para alguém e não dá lá muito certo. Às vezes eu indico e é uma grande bênção. Então eu quero tratar disso hoje. Quando é que a gente precisa de um advogado? Ninguém precisa de um advogado quando está tudo certo. Maré mansa, conta bancária tranquila, tudo fluindo tranquilamente dentro daquilo que é previsto, daquilo que é normal, legal. Ninguém procura um advogado. Mas quando surge uma encrenca, aí a turma sai apavorada atrás de um advogado, né? E às vezes é uma batida de carro, às vezes uma documentação que está encrencada, um inventário em família. Tem N razões para alguém procurar um advogado. E a Bíblia também fala de um advogado. E eu quero ler um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 2, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo, do mundo inteiro, né? E a enciclopédia de Russell Champlin, ela dá algumas informações sobre o advogado, e ela diz o seguinte: no grego, advogado é parácletos, alguém que pleiteia a causa de outra pessoa. O vocábulo também é usado para indicar alguém que exorta, alguém que defende e que ora em favor de outra pessoa. O título é conferido ao Espírito Santo. O Espírito Santo recebe esse título de Parácletos, né, ou de Consolador. Isso aparece em João 14, versículo 16, em João capítulo 15, versículo 26, e ainda em João capítulo 16, versículo 7. E também este título, este termo, quer dizer, se refere a Cristo, como nós acabamos de ler em 1 João 2, versículo 1, e aparece também em outros textos como Romanos 8, 34 e Hebreus 7, versículo 25. Essa palavra, ela pode significar um advogado legal, que pleiteia a causa, o caso de outra pessoa. Também pode significar um intercessor, como nós vemos aqui em 1 João 2,1, nós acabamos de ler. E no tocante a isso, é a obra do Espírito Santo, cumprindo a mesma função. O Espírito Santo também intercede por nós. E isso está em Romanos 8, 26, né? Nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, né? Indizíveis, coisa muito maravilhosa, muito profunda, né? Mas a palavra advogado ou parácletos no grego pode ainda significar um ajudador. E com a sua morte de cruz, Cristo ajuda aqueles que nele confiam, como está em Romanos 8, versículo 35. Etimologicamente, a palavra significa chamado para o lado de alguém, para o lado de uma outra pessoa, como num tribunal, para defender uma causa, para interceder ou para ajudar alguém, né? Quais eram os deveres dos advogados na época de Cristo, né? Eles deviam estudar, interpretar, expor e ensinar a lei na vida privada, nas escolas e na sinagoga, isto é, também na vida pública, né? Eles também atuavam como juízes, né? E vários sinédrios ou tribunais foram formados com este propósito, né? Os advogados auxiliarem as pessoas.
E no trabalho de Cristo, nós o vemos como advogado. Uma das facetas da obra de Cristo, ele é atuar como nosso advogado. Isto é, ele pleiteia a sua própria expiação, a sua obra de cruz para perdoar os pecados dos crentes e defendê-los contra os ataques de Satanás perante Deus. Então, se nós somos acusados pelo inimigo diante de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Nós vemos isso. Nós vivemos num país, eu acho que isso aqui não é monopólio apenas do Brasil, eu acho que na maior parte do mundo, onde a justiça é cara, onde os pobres não têm acesso à justiça, né? Vocês podem perceber, por exemplo, quando uma pessoa poderosa na sociedade, uma pessoa que tem prestígio, tem muito dinheiro, ela tem uma grande influência, então se ela precisa de um advogado, ela contrata os advogados mais caros que existem, porque a influência dele é muito maior, desse advogado, a possibilidade dele ganhar uma causa e de livrar o seu cliente, ela é muito maior, né? É muito maior. Só que tem uma coisa, não existe advogado perfeito, nenhum advogado é perfeito. O nosso advogado é. Jesus é perfeito. E essa é uma das facetas onde eu mais admiro a pessoa de Cristo. Eu admiro a pessoa de Cristo pelas suas parábolas, pelos seus ensinos, pelas suas palavras. Eu admiro Cristo pelos seus milagres extraordinários, maravilhosos. Eu admiro Cristo pela vida que ele viveu, né? Eu admiro Cristo por tantos aspectos da sua pessoa. Mas o que eu mais admiro em Cristo é a sua perfeição. Ele nunca cometeu pecado algum ou deslize algum. Então nós temos junto ao Pai um advogado perfeito, né? O que você não vai encontrar na face da terra, em lugar nenhum da face da terra. Pode encontrar um advogado que é considerado um jurista, ele é um exímio conhecedor da lei, um jurista famoso, mas perfeito não existe, só Jesus é perfeito. Outra coisa, muitos advogados, né, os advogados, quando eles pegam uma causa, eles não têm certeza se vão ganhar a causa. Não há certeza, porque ninguém sabe como é que está a cabeça do juiz na hora de dar a sentença, como é que o juiz vai responder, como é que ele vai reagir, como é que ele vai atuar. Então, nenhum advogado, ele sabe como terminará aquela causa, né? Existem causas, eu não sou advogado, eu não tenho nenhuma chance de ficar opinando nesta arena, né, nesta área, que não é minha área, mas eu acho que tem causas advocatícias em que a chance é muito grande de ganhar, né? 95% de chance de ganhar. Essa é uma causa ganha, então o advogado entra com mais confiança, mas geralmente falando, um advogado não tem certeza se ele vai ganhar aquela causa. O nosso advogado não trabalha assim. Ele não exerce a sua advocacia a nosso favor nesses termos. Cristo é um advogado perfeito e ele, todas as causas que ele pega, é 100% de ganhá-las. Nunca vamos encontrar Jesus perdendo alguma causa. Nunca vamos, porque ele é um advogado perfeito. Um advogado perfeito, ele então tem 100% de chances de ganhar a causa, porque a defesa que ele faz de nós é uma defesa perfeita, né? É uma defesa perfeita. E uma outra coisa, um advogado, muitas vezes quando vai defender uma causa, ele não tem mérito próprio, né? Mas Jesus não. Ele nos defende com base naquilo que ele é e com base naquilo que ele fez por nós. É muito diferente. Então ele tem a sua própria vida, a sua própria obra, ela garante a nossa vitória no tribunal, o que é muito importante, né? Muito importante. Outra coisa que nós vamos encontrar é que muitos advogados defendem os seus clientes por dinheiro. Eu sei que tem advogados que defendem alguém, uma outra pessoa por amor,
né, por amor cristão, ou tem um advogado na igreja que pega a causa de um irmãozinho, de uma irmã que está passando uma injustiça muito grande, um sofrimento muito grande por causa da injustiça, né, das injustiças, e ele então, por amor ao próximo, por solidariedade, ele vai lá e defende aquela causa, né? Mas a maioria dos advogados, eles cobram. Eles defendem para ganhar dinheiro, eles querem o dinheiro do seu cliente. E mesmo fazendo um bom trabalho, eles querem ganhar o dinheiro, ou mesmo fazendo um mau trabalho, eles querem ganhar alguma coisa, com certeza. Mas Cristo nos defende gratuitamente. Ninguém precisa ganhar nada. A causa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, era uma causa perdida. Cristo resgatou Zaqueu. E muitos outros ao longo da palavra de Deus, ao longo do Novo Testamento, Cristo fez isso sem nada cobrar. Então nós não precisamos de negociar com Jesus qual é a comissão dele, o que ele ganha. Eu vou dizer para você o que Cristo ganha ao morrer por nós, ao nos salvar, né, ao nos regenerar, ao nos transformar, ao nos redimir. Você sabe o que Cristo ganha? Ele ganha você, ele ganha eu, ele ganha mim. Isso é muito importante. Então, nós vamos ver que nenhum advogado garante que vai ganhar a causa. E, olha, eu não quero ofender nenhum advogado, eu sei que tem muitos de vocês que me ouvem e eu quero contar isso com muito respeito, com muito carinho por vocês, mas na minha adolescência, né, na minha infância e adolescência, de vez em quando eu ouvi o meu pai lá no interior de Minas, ele falando assim: como que os advogados funcionam? Essa é a opinião dele, né? O advogado, ele funciona assim: quando ele pega uma causa e ele ganha aquela causa, ele chega para o seu cliente e diz: nós ganhamos. Quando ele pega uma causa e perde aquela causa, ele chega para o seu cliente e diz: você perdeu. É mais ou menos assim. Cristo nunca vai chegar para a gente dizendo: você perdeu. Ele já ganhou a nossa causa. Isso é muito claro nas Escrituras, principalmente em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então Cristo pleiteia a nossa causa com toda certeza, né? E uma outra coisa que nós vemos também é que Jesus não apenas é o nosso advogado, mas ele é o nosso fiador também. Se há uma dívida no tribunal que precisa ser negociada, se o juiz está dizendo que há uma dívida para ser paga, né, e essa dívida vem com multa, às vezes com correção monetária e tudo isso, Jesus está ali como nosso advogado, mas como alguém que já pagou essa dívida por nós. E ele apresenta toda a documentação diante do juiz, diante da lei, tudo que é necessário, ele apresenta e fica demonstrado que a dívida que você e eu não conseguiríamos pagar, Jesus pagou por nós. Que maravilhoso advogado que nós temos. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só que em Cristo nós temos duas naturezas, uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Então há um homem intercedendo por nós lá na glória, ele conhece a nossa fraqueza. E há um Deus que está intercedendo por nós lá na glória, né? Cristo divino, Deus o Filho, intercedendo por nós, e ele conhece muito bem o lado de lá, e por isso a sua mediação é perfeita a nosso favor. Deus abençoe vocês, que isso sirva de alento para a sua caminhada espiritual.